Fala comigo, entendeu? Fala comigo, pessoas. Deleon, que prazer te ter aqui novamente, né? Você aí na linha de frente lá dentro da equipe, né? Do Catavento, Sim. gestor, né? E agora, né, a minha parceira aí de profissão, que privilégio de receber aqui é Ana, né? Ana Cristina. Ana Cristina. Ana, fique à vontade também para dar um alô, mandar um abraço pro seu pessoal. Fique à vontade. Fala quanto tempo você já tá na equipe. Bom dia para todo mundo, um abraço aí para todo mundo, a mãezinha do Otávio. Eu te vi aí, Natália, um beijo para você. Eu tô no Catavento desde novembro do ano passado, eu sou a mais nova de lá, né? E já cheguei pegando bastante paciente, bastante crianças, mãezinhas, papais, né? Tem sido um ano muito proveitoso para a equipe do Catavento, né? Para mim, é uma honra poder fazer parte dessa equipe, porque eu realmente sinto que a gente faz a diferença, né? Em Paracambi. Sim. Nessa questão da equipe multi, nessa valorização de cada especialidade, voltados para as crianças, não só autistas, né, mas voltados para um maior cuidado, né? Sim. Falando dessa questão da medicalização, já que todo mundo me botou para falar disso, já entra num assunto tranquilo e suave. Super suave. Como a Marcela falou, né, eu sou um pouco rígida nessa questão da medicação, né? Eu entendo que a medicação é boa. Sim. Eu até estimulo quando é necessário o uso da medicação, mas eu não entendo que ela é o todo. Sim. Eu entendo que ela é o braço, né? Ela não é toda a resposta daquilo. Assim como a medicação precisa da terapia, precisa de todos os exercícios juntos. Sim. E, infelizmente, nós temos profissionais e algumas famílias que entendem que medicar é a única solução. Sim. Então, pesa a mão com risperidona, ritalina, né? Por qual é a minha crítica com esses fitoterápicos homeopáticos? Nós não temos estudos baseados nisso. Então, às vezes, é para poder acalmar. Poxa, gente, se realmente acalmasse, a gente faria um chá de camomila para todo mundo e estava todo mundo bem. Sim. Não estou tirando aqui o poder de uma erva, de você sentar, tomar um chá para poder relaxar. Mas a gente está falando de algo mais profundo. Então, a gente precisa dar um cuidado. E criança, qual é toda a questão da medicalização? Entende-se que criança sentada, vendo na televisão, quieta, é uma criança saudável. E não é. Criança, ela tem que viver, ela tem que produzir, ela tem que estar ali em atividade, tem que, de fato, fazer a arte para você realmente poder ali ajustar o limite, ponderar, estimular a imaginação dela. Sim. Porque aí você está estimulando o pensamento abstrato, né? A gente sabe que no nosso hemisfério cerebral direito e esquerdo, né? Cada um fica responsável por uma parte. E um desses hemisférios fica responsável essa questão do pensamento abstrato. Sim. Então, você precisa estimular isso. A gente está falando de substâncias cerebrais, ocitocina, endorfina, tudo isso está envolvido. Então, Sim. quando você toma uma medicação, é como se ela estivesse bloqueando o tempo inteiro esse cérebro de produzir. Ai, Ana, mas é que o meu filho não para quieto. Então, vamos resolver isso juntos. Mas não vamos deixar só a cargo da medicação. Sim. De realmente estar sentado e a criança está ali Sim. sentada, paradinha, mas ela também está sofrendo dessa forma, não Sim. está sendo bom para ela. Olha, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que, uma vez ele me chamou, o filho dele na época estava acho que com 6 anos, ele falou assim, Débora, a gente está desconfiando, eu e minha esposa, que o nosso filho tem, ele é hiperativo demais. Ele, por exemplo, ele começa a brincar com uma coisa aqui, olha essa caixa, aí você interage. Ah, essa caixa é legal, olha o salgadinho, aí já mudou. Aí ele, filho, olha o ar-condicionado. Aí ele, eu não consigo manter uma brincadeira com o meu filho. E ninguém consegue. Então, ele tem... tudo estimula. E aí ele falou que foi, né, buscar ajuda. Eu falei pra ele, eu tava me formando na época, eu falei pra ele, cara, busca ajuda, eu não sou especializada nisso, eu tô me formando, né, tô aprendendo muita coisa ainda e tal, não sei o quê. E ele foi. E aí, durante essa ajuda, a primeira coisa que o médico fez foi um combo de medicação. E depois de uns 2 meses, ele chegou pra mim e falou assim, lembra que eu falei com você? Eu fui buscar ajuda. A gente começou a dar uma medicação pro menino e, Débora, ele falou assim, teve um dia que eu cheguei do trabalho, ele falou, o filho dele sempre foi muito agitado. Não dormia à noite, enfim, várias coisas. E aí ele falou que teve um dia que ele chegou do trabalho, em torno de 6 horas da noite, ele viu o filho dele sentado no sofá, ele falou que estava assim, parecia que ele não estava ali, ele estava assim, Ele falou que na hora, ele
começou a chorar. Ele falou, esse não é o meu filho. Ele falou, esse não é meu filho. Então, a gente tem, né, um agravante. Isso é muito grave, né? Essa linha é muito tênue, sabe? É muito. Você precisa desacelerar a criança, Sim. mas ela não pode ser o tanto quanto para manter a criança nesse estado aí. Exato. Pode ficar prostrada, né? Exatamente. Encontrar esse meio termo aí, onde que vai acertar as coisas, é muito difícil. Por isso que o médico, às vezes, ajusta muita dose. Sim. Começa com muito, depois vai tirando, aí vê que tirou demais, sobe um pouquinho, e até acertar uma linha para que a gente consiga ter essa situação de prender a atenção da criança, de conseguir ganhar com o desenvolvimento, com as coisas que ela precisa fazer, e não sedar demais, não dopar demais. É bem complexo isso. Não é isso uma coisa muito fácil, não. É porque é isso que a gente tem falado. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque eu tenho percebido isso. Eu tenho falado sempre, em todos os episódios dos podcasts, em tudo na vida. A linguagem generalizada tá muito, tipo assim, falou isso, você pegou aquilo, transformou na verdade absoluta. Não, falou que não. Então, não, gente, a gente tem que usar o processo, né, de inteligência. Eu acredito que uma das maiores coisas, das maiores dádivas de ter um cérebro é você poder raciocinar. Exatamente. Então, você tem que ter essa capacidade de raciocínio e o mérito da dúvida. Porque a dúvida, ela traz, né, vai trazendo conhecimento, sabedoria. Como? Será? Por quê? Vamos ver. Será? Né? E aí você começa a dar mais opções. Então, assim, a gente vê uma necessidade, vê um sofrimento de muitos papais, né, nessa situação, mas é isso aí também. Gente, eu falo uma frase que quando eu falo de patrocínio, né? Ninguém faz nada sozinho. Aí você pode generalizar. Pode. Ninguém faz nada sozinho. Assim, muitas coisas, obviamente, vai depender de que você faça, que você dê um primeiro passo, mas certamente no seu caminho você também precisará de pessoas. Então, assim, a sua vida é única, é exclusiva, porém ela se torna muito mais gostosa, leve, quando a gente tem ajuda. E principalmente numa área que é tão importante pra gente. Eu acho o trabalho, assim, do psicólogo nessa área incrível, né? Eu tenho que puxar sardinha para o meu lado, né? Então, assim, eu acho maravilhoso a gente ter esse olhar amplo, né? Delião, você, como eu falei, né? Você tá na linha de frente. Lá, é o primeiro contato dos papais, todo mundo que chega lá buscando ajuda, é com você. Sim. É o desespero, é o diagnóstico fechado, é tudo com você. O que mais que tem aparecido lá para vocês lá na equipe? Quais são os tipos de transtorno, dúvidas, questões, diagnósticos mesmo, né, que já vem, né, por outro profissional? Vocês desconstroem ou aceitam tudo? Como é que funciona? Como é que tá funcionando isso lá? É assim, óbvio que a maior demanda são crianças autistas, né? Sim. Essa é a maior demanda do Catavento. Mas, assim, o que a gente mais tem encontrado também são crianças com déficit de linguagem. A questão da fala é muito atrasada também, acontece demais. Questões também com relação à hiperatividade também, a gente encontra bastante, entendeu? Mas, assim, é muito misto, sabe? A gente encontra também muita coisa também, a gente vê, a gente acolhe, ouve e, na realidade, a gente começa a tirar a conclusão de que o problema não é a criança, é o pai. É verdade. A Ana consegue falar sobre isso. Assim, eu atendo na área clínica. E aí eu olho pra criança e falo, cara, você tá com a sua vida tá maneirinha. Eu acho que eu preciso chamar seus pais aqui. Isso. Né? Porque tem essa questão, tem. né? A gente, na verdade, vamos botar 80% da Leão. Porque a gente vê assim, nossa, mas o meu filho tá demais, ou o meu filho tá de menos. Nunca tá bom. Parece que tá sempre procurando um sintoma, tá sempre procurando alguma coisa que tá dando errado. E às vezes é necessário a gente chamar e falar, mas pai, calma. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Não, porque o filho de fulano, quando tinha essa idade, fazia tal coisa. Comparações, o filho de ciclano fazia assim. Porque na minha família... Mas, gente, calma, a gente está olhando para a criança, para o indivíduo. Eu não estou fazendo um estudo genético, não somos geneticistas aqui para poder fazer, né? Questões hereditárias. Mas... a gente pede sempre para os pais paciência. A gente entende a angústia de vocês. A gente não está negligenciando as suas reclamações, as suas observações. Na verdade, é muito válido. Sim. Mas a gente também pede
calma, para não ficar encontrando pelo em ovo. Às vezes é só um dia que a criança não tá bem, que ela não quer conversar, que ela quer ficar na dela. A gente tem esses dias, a criança não é diferente. Sim. Imagina uma criança que tá descobrindo agora o que tá sentindo, o que tem. Então tem dias que ela quer ficar na calma, na dela, ou tem dias que ela realmente vai estar mais agitada. Sim. Mas tenha paciência, calma. Esses pais chegam pra gente, assim, num nível, assim, de estresse tão grande que, assim, às vezes até mesmo só essa calma, conta essa história. Só de a gente ficar ali e ouvir, já acaba já esvaziando um pouco, Sim. né? Já melhora, já é o início, já ali, já da coisa. E tem até uma história clássica no Catavento, que a gente até comenta lá às vezes, de uma mãe que chegou lá para um filho, falou um monte. Meu filho faz isso, meu filho aquilo outro, meu filho aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Aí, a pessoa que estava atendendo ela ouviu, só queixa o tempo todo. Quando ela terminou de falar, a pessoa virou para ela e falou assim, o que seu filho tem de bom? Você já parou pra pensar nisso? Que só tem coisa ruim, não é possível. Não é possível. Será que não é você que só tá vendo o que está sendo ruim e o de bom você não tá vendo? E aí a gente começa a desconstruir isso, Débora. Sim. Entendeu? Começa, óbvio, entender, acolher aquela história do pai, aquela demanda ali, né, daquele momento, mas começa a trabalhar. Porque frequentemente a gente passa por isso. Se o pai não tá bem, a criança não vai ficar bem. Entendeu? E aí, por isso que a equipe multidisciplinar faz toda a diferença. Exatamente.